Oi, gente. Hoje vamos dar seguimento a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre o texto argumentativo. E assim, na sequência das aulas, essa é a aula de número 10. Eu pulei a aula 9, né? Mas é porque eu organizei em uma sequência um pouco diferente da apostila. E aí eu estou planejando, vou ver se eu posto outra aula antes de postar a aula 9, que é a linguagem da música e a era do rádio no Brasil. E aí, falando sobre a aula de hoje, né, que é o texto argumentativo, a gente precisa discutir alguns tópicos importantes sobre a argumentação em si. Primeiramente, a gente sabe que a argumentação em si, ela segue uma organização discursiva, assim como qualquer outro tipo de textos que discursam com uma lógica de escrita. Por exemplo, injunção, narração, explicação ou e descrição. E aí, essa argumentação ela tem que ser construída de uma forma que siga essa lógica da argumentação. Essa construção ela se baseia em técnicas, em frases, em palavras que são utilizadas para corresponder a esse texto argumentativo. Essa característica própria da argumentação, normalmente, ela corresponde a uma linguagem mais formal, tanto por causa dos gêneros, né, que abordam textos de tipo de argumentação, então normalmente ela vai seguir essa lógica. Só que é assim, a gente para e pensa para que serve um texto que tem como enfoque a argumentação. É meio óbvio, o próprio nome do texto já fala. Esse tipo de texto, ele leva a gerar um argumento. Esse argumento, ele vai em favor de uma posição, seja essa posição a favor ou seja essa posição contra. Só que, de acordo com a escrita do texto, né, que a gente vai falar durante essa aula, a gente tem algumas características que a gente vai se utilizar para poder escrever o texto e para também estabelecer a finalidade, que é gerar uma negociação, gerar uma reflexão e um impacto sobre quem está lendo. No final da escrita da argumentação, essa finalidade desse texto é gerar um debate e uma discussão acerca de um tema. Inclusive, acerca está escrito errado, tá, gente? E aí, essa discussão e esse debate, como eles são argumentos, esses argumentos têm que levar a um ponto que, como eu já falei, vai em favor de uma posição contra ou uma posição a favor de um determinado tema. Só que assim, você tem que argumentar com uma finalidade. Você não só defende o ponto, é a favor ou é contra. A finalidade desse tipo de texto é convencer alguém a fazer algo, ou alguém a mudar de opinião em prol de algo. E a gente tem diversos tipos de gêneros textuais pertencentes à argumentação, como por exemplo, anúncio, uma carta, um artigo de opinião, um cartaz, um outdoor, uma propaganda. Falando um pouquinho mais dessa argumentação em si, dessa questão social da argumentação, é um tipo de interação social que vai se caracterizar por essa forma de argumentar. Quando você está argumentando sobre alguma coisa, você tem que formar um juízo de valor sobre aquilo, né, porque você avalia, você tem um pensamento crítico e você julga aquilo pelo seu ponto de vista. E aí você começa a argumentar quando você tem aquele ponto de vista crítico sobre determinada opinião ou determinado gosto, e aí você tenta passar isso para outra pessoa, para que ela ou compartilhe uma opinião igual à sua, ou ela debata com você se a opinião de vocês está correta, se está errada, se está divergente, onde deve melhorar ou onde deve se igualar. E aí o discurso ele vai se orientar nesse sentido, de que a argumentação é necessária para mudar um pensamento, ou mudar um ato, ou até uma opinião. Né? Lembrando que você vai utilizar nessa argumentação características específicas de texto, né, como eu mencionei anteriormente. Normalmente, esse texto ele está mais voltado para a linguagem padrão, que inclusive a redação de vocês é uma dissertação e argumentação, que é um ponto que a gente vai chegar também daqui a pouco. Aí assim, todo discurso de uma argumentação, ele tem uma ideologia, ele tem um ponto de vista próprio de alguém que esconde uma ideologia. E aí quando a gente para pensar nessas argumentações, a gente consegue ver que a neutralidade, em certo ponto, é um mito. Porque, querendo ou não, quando você opta por argumentar em um ponto de vista neutro, aquele ponto de vista, ele é neutro, mas ele não deixa de ser um ponto de vista também. Então, mesmo você tendo dois lados de uma discussão, de uma argumentação, e tendo um lado neutro, esse lado neutro é como se ele não ficasse num espectro assim de uma linha horizontal. É como se eles formassem um triângulo, em que os três são pontos de vista,
mesmo um ponto neutro sendo, entre aspas, não considerado um ponto de vista. Espero que vocês tenham conseguido entender isso. E principalmente quando a gente traz isso para as discussões da sociedade, que a gente sabe que hoje em dia a neutralidade ela tende a fortalecer o lado que já é forte. E aí a gente traz aquele ponto que eu havia mencionado, que é a diferença e quando dissertação e argumentação se tornam uma coisa só. Sim, de uma forma geral, dissertar é você expor ideias sobre um determinado tema. Normalmente essa dissertação ela não vem tão imbuída de uma opinião. Você joga as ideias, mas a opinião ela não está ainda tão explícita. Mas quando você argumenta, que é como eu disse para vocês, você usa uma série de características, que são frases, que são palavras, que estão incluídas ali na argumentação, você começa a levar a sua opinião. E aí o que é importante a gente também diferenciar a opinião de argumentação. Porque a opinião é, por exemplo, você fala uma frase, o filme Bacurau é bom. Pronto, isso é uma opinião. Mas aí se eu parasse para vocês e dissesse, o filme Bacurau é bom porque ele relata uma epopeia de um povo nordestino que luta contra uma metáfora da colonização norte-americana. Aí eu já estou argumentando coisas no filme Bacurau que me levam a fazer acreditar que é um filme bom. Né? Aí espero que vocês tenham conseguido diferenciar essa opinião e argumentação. E aí é onde dissertação e argumentação se separam, mas quando a gente traz isso para o Enem, é onde elas se juntam também. Porque quando vocês dissertam, vocês têm que, por exemplo, tirar informações de dados estatísticos, como o IBGE, ou vocês citam pessoas, né, que têm conhecimento, seja científico, seja social, para falar sobre determinado tema, e aí vocês citam, né, fazem assim, a dissertação, essa exposição de ideias, e argumentam ao mesmo tempo, porque vocês colocam a opinião de vocês, e no final vocês até tentam uma resolução da questão discutida. E em textos narrativos e descritivos, a gente também normalmente tem essa argumentação. Porque, querendo ou não, quando você descreve, né, quando um autor ou um personagem descreve algo ou alguém, muitas vezes ele passa pelo filtro do pensamento daquele personagem. Então, esse pensamento ele está imbuído sim de um julgamento crítico e normalmente pode ter uma argumentação. Para o Enem, é importante que, assim, tanto para a redação quanto para prova, né, de linguagens, que ela tem muitas questões de interpretação, vocês precisam reconhecer articuladores argumentativos e imagens persuasivas. O que é isso? Se você pega uma questão do Enem que tem uma argumentação, você tem que ver, você tem que reconhecer naquele texto o que está articulando a argumentação. Porque se é uma argumentação, tem uma mostragem de opinião e tem uma finalidade de mudar a opinião de alguém ou mudar o hábito de alguém. E normalmente, que o Enem gosta muito disso, tem-se essas imagens persuasivas, que são, por exemplo, campanhas publicitárias ou até imagens que também têm essa função de mudar uma opinião ou ainda mudar um hábito, ou enfim, coisas que eu já mencionei. Esses argumentos eles são utilizados na defesa de uma verdade, sendo essa verdade aceita ou não, sendo essa verdade correta ou errada. Para o texto, né, isso aqui já mais voltado para a redação, esses argumentos eles precisam estar alinhados, né? A redação ela cobra isso, né, ela cobra essa coesão e essa coerência, de forma que você normalmente expõe uma ideia e você justifica essa ideia com a argumentação. Que como eu falei para vocês, que é o mais esperado que se faça no Enem, é uma citação, depois dessa citação, uma argumentação, né, para embasar aquela citação e para também poder embasar a argumentação de vocês, para vocês conseguirem, naquele momento, convencer quem está lendo de que o texto de vocês está correto. Falando da argumentação em si, a gente tem vários tipos de argumentos. Como, por exemplo, a gente pode partir para uma argumentação dedutiva, que é quando você parte de uma informação geral e você considera essa informação geral para situações que não são tão gerais, para situações mais específicas. Assim como a gente tem o indutivo, que é quando a gente parte do mais específico para o geral. A gente tem analogias, que são comparações, citações de autoridade, né, como eu já falei para vocês, autoridades que tenham conhecimento técnico e científico sobre o assunto. É importante que quando a gente cite, a gente dê voz a quem tem voz e a quem sabe falar sobre o assunto. Isso, inclusive, dá uma base muito boa para a argumentação. Comparação, que é como se fosse uma analogia, só que com termos utilizados de uma forma diferente. E causa e consequência, né?
que é quando a gente relaciona uma causa de um fato com uma consequência daquele fato diretamente relacionada. A gente também tem dados estatísticos, e para comprovar que nem toda argumentação ela tem aquele embasamento mais ético, entre aspas, a gente tem uma argumentação que pode focar na intimidação, também pode focar na chantagem, e por último a gente pode ter um tipo de argumentação que comove, que essa normalmente é muito utilizada em publicidade ou propaganda. E também, como eu já havia mencionado para vocês, essas imagens elas funcionam como argumentos para captar a atenção do leitor para poder atingir aquele objetivo que eu já mencionei, né? Que normalmente é mudar uma opinião ou até mudar um hábito, né? Um ato de vida e tal, alguma coisa assim. Aí eu trouxe esse exemplo que tem na apostila de vocês, que é mais de 16 milhões de brasileiros não vão ler este anúncio. Por isso mesmo ele foi publicado. Quando a gente lê isso assim de cara, a gente pensa que é como se fosse uma metalinguagem, sabe? Que 16 milhões não vão ler e aí eles estão publicando porque nem todo mundo vai ler. As pessoas vão passar direto. Só que quando a gente para ler a justificativa, que é quando a gente foca no anúncio publicitário e entende do que ele se trata, a gente vê que faz mais sentido. Porque aqui nas letrinhas menores ele fala que no Brasil mais de 16 milhões de pessoas são incapazes de ler ou escrever um bilhete. E esse número aumenta se incluir analfabetos funcionais. E aí você percebe que esses 16 milhões de brasileiros que não vão ler, eles não vão deixar de ler porque eles querem. Eles vão deixar de ler porque eles foram incluídos em uma questão social que levou eles a não ter a condição de ler. E aí, inclusive, vocês podem considerar esse anúncio publicitário até como uma crítica, né? Se a gente pensar que é uma crítica à sociedade que, enfim, né, que continua estimulando isso. Sempre que vocês pegam um anúncio ou uma propaganda que tem uma parte verbal e não verbal, vocês têm que notarem que não é importante só a parte verbal. A parte não verbal, às vezes, ela pode dar um bom indício daquilo que vai ser encaminhado, ou pode até ajudar a atingir o objetivo de uma forma melhor, que isso é algo que se estuda muito no marketing e na publicidade e propaganda. Como, por exemplo, eu trouxe essa outra imagem que ela tem um texto um pouco maior, né? Tem uma informação também um pouco maior, e aí ela utiliza como eu havia mencionado, de linguagem verbal e não verbal para poder atingir um objetivo. Aqui fala-se que macacos não transmitem a febre amarela, e aí explica que a doença é transmitida apenas pela picada do mosquito, agredir, maltratar ou matar macacos é crime ambiental e prejudica as ações de prevenção. Quando você vê, né, primeiramente, numa questão de Enem, por exemplo, que cair essa questão, vocês têm que reparar que para quem é esse anúncio, para quem está sendo direcionado essa informação de modo a tentar mudar um hábito ou um ato dessa pessoa. E aí, quando vocês veem isso, vocês pensam em regiões que têm uma maior frequência de febre amarela, né? Que vocês podem lembrar por exemplo, região norte, algumas regiões do Brasil que podem ter também um foco maior. Inclusive, a publicação é de São Paulo. Quando a gente foca na linguagem verbal, a gente tem essa informação. E a gente, vendo a linguagem não verbal, a gente vê a foto do macaco abraçando o filhote para gerar uma comoção. Às vezes até a cor, né, dessas publicidades, dessas formas de propaganda, pode influenciar os atos de quem está observando aquela propaganda. Como, por exemplo, aí o macaco ele está pintado de verde. Vocês imaginem se fosse um macaco pintado de vermelho, porque normalmente o vermelho ele tende a trazer um pouco mais sentimentos relacionados à intensidade, às vezes raiva, às vezes outras coisas. Mas o verde normalmente ele dá uma intenção de calma, dá uma impressão de tranquilidade. Por isso que na propaganda a linguagem não verbal é tão importante quanto a linguagem verbal. E aí tudo isso junto vai contribuir para atingir o objetivo final, que foi o que eu já falei para vocês. E é importante que vocês estejam ligados, mesmo que as pessoas e é importante que vocês estejam espertos quanto a isto, porque mesmo você não tendo feito marketing, publicidade e propaganda, você se imagina, né, que você está fazendo aquela obra, e aí você imagina o que você está conseguindo fazer para atingir seu objetivo. E aí você se coloca no lugar do autor, ou de quem fez, e consegue responder a questão de acordo com o enunciado e a informação que ele está pedindo. Mas, de forma geral, isso varia muito com a criatividade do autor. E aí só, né, revisando, a argumentação ela faz parte desse objetivo para poder atingir o público-alvo, normalmente fazendo parte de um objetivo de campanha, e os veículos de comunicação que a gente pode ter
A argumentação são inúmeros. A gente tem na televisão, no rádio, na internet, às vezes até no corpo humano, em protestos políticos ou manifestos, em revistas e livros, em peças publicitárias. Lembrando que sempre a gente tem que perceber o objetivo da argumentação, não só para textos publicitários ou anúncios de questões que caem no Enem, mas inclusive na redação de vocês, a argumentação ela tem que ter um objetivo, não pode ser uma argumentação assim desconexa, frouxa, ela tem que ser bem linkada e coesa, e você pode utilizar das estratégias de argumentação, que como a gente já citou, a gente tem várias, tanto para a linguagem verbal, né, que são as citações, os argumentos, dedutivo, causa e consequência, como na linguagem não verbal, que às vezes a cor, o tamanho da fonte, a foto, a ideia que está passando, é tão importante quanto a linguagem não verbal. Lembrar que ela sempre tem um público-alvo, e algumas questões do Enem podem cobrar para vocês esse público-alvo, e o veículo de divulgação também é importante porque se eu quero atingir um determinado público-alvo, eu tenho que destinar a minha propaganda, ou enfim, o meu texto, meu anúncio, minha carta, de uma forma que aquele público-alvo consiga ver com maior acesso, com mais facilidade. E assim, de uma forma geral, um resumão, a argumentação ela vai vir de um confronto de opiniões. Quando você argumenta em um texto, você expõe o que é certo e o que é errado para poder convencer alguém da sua ideia, de que sua ideia é, naquele momento, a correta, visando defender um ponto de vista. As recomendações para vocês de uma forma geral, que é importante reconhecer em textos de diferentes gêneros, porque a argumentação tem vários tipos de gêneros, porque essa tipologia, né, do texto argumentativo / dissertativo tem diferentes gêneros textuais que podem se utilizar de recursos verbais e não verbais com a finalidade de criar e mudar comportamentos ou hábitos. E aí é importante também relacionar em diferentes textos opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos e inferir dos textos quais são os objetivos de quem faz e qual é o público-alvo. E às vezes é importante vocês saberem também o meio de divulgação. E aí com isso você consegue fazer uma análise do texto. E reconhecer no texto estratégias argumentativas que são empregadas para o convencimento do público, né, que aquelas que a gente já conversou. Intimidação, sedução, comoção, chantagem, citação, causa e consequência. Então é isso, gente. Essa aula foi um pouco mais curtinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo em WhatsApp, grupo ou qualquer coisa do tipo. Estou à disposição de vocês.